escuridão sem luz? Como é que ia ser? Né? A luz, ela serve para iluminar o nosso caminho. E a Bíblia diz para nós que Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele ilumina o nosso caminho. Por onde a gente passa, a Bíblia diz que Jesus é, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos da luz física, mas também nós precisamos da luz que é Jesus. Sem ela nós não podemos caminhar nessa terra. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Nós não podemos. A Bíblia não diz que Jesus é um caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz então que tudo que o nosso Deus fez, que o nosso Deus faz, é muito bom. E ele então continuou criando. E a Bíblia diz para nós então que ele disse, olha, haja separação, né? Entre as águas, entre os céus, entre os firmamentos, que haja expansão. Então a Bíblia diz que Deus criou as águas, Deus criou os mares, Deus criou o céu, Deus criou os oceanos, Deus criou as nuvens. E a Bíblia diz para nós que foi o segundo dia da criação. E viu Deus que era muito bom. Mas ainda está pouco, né? O que vocês acham? Precisa de mais coisas, não é mesmo? Olha lá, então o nosso Deus, ele continuou criando as coisas. O que veio no terceiro dia? As árvores. Mais o quê? As flores. Mais o quê? Terra, né? Começou a haver separação, olha lá, ó, entre as águas, a terra, o céu, as flores. A Bíblia diz que Deus criou as árvores, cada uma com a sua espécie, cada uma deveria dar o seu próprio fruto. Que delícia! Quem gosta de fruta? Eu também gosto muito de fruta, ó. O nosso Deus, ele é muito maravilhoso. Ele criou as frutinhas para que nós comêssemos, para os animais comerem. Que delícia, não é mesmo? Esse nosso Deus é muito perfeito, muito maravilhoso. E a Bíblia diz então que foi o terceiro dia da criação de Deus. E o nosso Deus continuou vendo que era tudo muito bom. Então ele continuou criando mais um pouquinho. E a Bíblia diz então para nós que ele vai criar o quê? O sol, a lua, as estrelas. Muito bem, Deus vai criar o sol, o maior governante ali, né? Para iluminar o dia, as estrelas, a lua para iluminar a noite. E a Bíblia diz então para nós que Deus, ele fez separação entre o dia e a noite. Porque a gente precisa saber, né? A hora que a gente vai para a escola, a hora que a gente vai para a igreja. A gente precisa saber o tempo, o ano, né? Então o nosso Deus, ele criou ali, ó, o céu, as estrelas, e fez separação entre o dia e a noite, para que nós pudéssemos saber conforme os dias fossem passando. Então a Bíblia diz para nós que foi o quarto dia da criação. Muito bom. E que tudo que o nosso Deus faz é muito bom. Mas ele continuou criando mais um pouquinho. Olha só. O que será que ele criou no quinto dia? Os animais. Todos os animais? As aves. Vocês acham que ele criou todos os animais no quinto dia? Hein? Os animais aquáticos. A Bíblia diz, né? As almas viventes. Lá os animais aquáticos e as aves. Oh, não foram criados todos os animais no mesmo dia. A tartaruga, o polvo, a baleia, os passarinhos. Foram criados todos no quinto dia da criação. E a Bíblia diz que o nosso Deus é muito bom. Muito bom. Mas o nosso Deus continuou criando mais um pouquinho. Quem lembra o que ele criou no sexto dia? Os animais terrestres. Os animais terrestres. Muito bem. O jacaré, a girafa, o gato,
o leão, os animais selvagens, né? O Senhor criou, então, os animais selvagens. Mas tem alguém ali aparecendo. O Adão. O Adão? O Adão criou? Deus criou ele também nesse dia, será? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Não? Adão, o homem, começa a aparecer, né? Ele vai começar a aparecer ali no 6º dia de criação. E como Adão foi criado? Vocês sabem? Pelo pó da terra. O pó da terra, muito bem, olha lá, ó. A Bíblia diz para nós que no 6º dia, o nosso Deus, ele vai criar a mais bela de todas as criaturas. Ele vai criar o homem e a mulher. E a Bíblia diz então que Adão, ele veio do pó da terra. Porque nós somos pó da terra. E a Bíblia diz que do pó nós voltaremos, né? Às vezes as pessoas ficam se achando melhores do que as outras, não é mesmo? Vocês já viram isso? Mas a Bíblia diz que nós somos todos pó da terra. A qualquer momento, qualquer um de nós pode pegar uma doença. A qualquer momento nós podemos sofrer um acidente. Nós não estamos livres de nada dessa terra, porque nós somos pó da terra. Mas o Senhor também deixou muito claro para nós com quem o homem deveria parecer. Com quem vocês acham que um homem parece? Deus. A Bíblia diz que Ele nos criou a imagem e semelhança. O nosso Deus deixou muito claro com quem a gente deveria parecer. Será que a gente tem parecido com Deus? Será que a gente está agradando ao nosso Deus? Será? Nós precisamos vigiar, né? Porque a Bíblia diz para nós que o nosso Deus disse que nós deveríamos parecer com Ele. E olha lá, o Senhor então vai criar o homem, vai criar Adão. Adão vai começar a aparecer ali. E Deus deu uma tarefa para Adão. Quem sabe qual foi a tarefa de Adão? Colocar nome nos animais. Muito bem. E Adão então colocou o nome nos animais. Vocês acham que Adão conversava com os animais? Sim, né? Imagina só ele conversando com ele. A Bíblia diz que era tudo mansinho, né? Então ele devia conversar com os animais. Mas vocês acham que o leão poderia entender Adão? Não, né? Sim? Não? O que vocês acham? Quem tem gatinho em casa? Quem conversa com gatinho? Ele te entende? Não, né? Então a Bíblia diz para nós então que Deus viu que Adão estava muito sozinho. Ele precisava de uma companheira. O que vocês acham? Ninguém gosta de ficar sozinho. Vocês gostam de ficar sozinho? Não. Se eu não tiver ninguém para conversar comigo, eu acho que eu não aguento muito não. Eu preciso de gente perto de mim para conversar, para contar o caso, ligar para amiga para contar o caso. Não é mesmo? Deus viu que Adão estava assim, ó, muito sozinho ali com os animais. Então ele resolveu criar uma mulher, uma adjuntora. A Bíblia diz que Eva seria sua adjuntora, alguém para andar lado a lado junto com ele, que entenderia ele, da mesma espécie que ele, que poderia entender, né? Eles conversarem e eles estarem ali fazendo companhia um para o outro. E olha lá então, mas quem sabe como a Eva foi criada? Da costela de Adão. Deus fez Adão o quê? Dormir? Um sono bem profundo. E a Bíblia diz então que o Senhor tirou a costela de Adão. Então Deus criou a mais bela de todas as criaturas, a Eva. Olha lá que linda Eva, com seus cabelos compridos. Que linda esposa de Adão. Então Deus deu o nome de Adão e Eva. E olha lá, e eles viviam ali, tudo muito lindo, tudo muito legal, dando nome aos animais, cuidando daquilo que o nosso Deus criou, porque tudo que o nosso Deus criou é perfeito. Deus não criou Adão com Adão, nem Eva com Eva, não é mesmo? Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher. Tudo que passa disso não vem de Deus. Sabiam? Olha lá, ó, porque tudo que o nosso Deus faz é perfeito.
Então ele criou ali o ser humano e deixou bem claro que deveria parecer com o nosso Deus. Então foi o 6º dia da criação. Deus criou o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6. Quem acha que é 6? Quem acha que é 7? Foram 6 dias de criação, né? No 7º dia não teve criação. Foram 6 dias de criação. Mas a Bíblia diz para nós que no 7º dia ele descansou. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o nosso Deus se cansa? Não. Será que o nosso Deus fica cansado? Não. Por que será que a Bíblia diz para nós que Deus descansou? O que vocês acham que significa isso? Alguém? Não? Mas o nosso Deus não se cansa. Ele ficou ali admirando, né? O 7º dia de criação, o Senhor, Ele separou para que nós pudéssemos lembrar. Ele ficou olhando e admirando toda a sua criação. O nosso Deus não descansa. O nosso Deus não dorme. A Bíblia diz que aquele que te guarda nunca dorme, nem tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Ele te vigia noite e dia. Ele conhece tudo de você. Ele cuida de você o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Ele não descansa. Amém? Mas a Bíblia diz para nós então que Deus ele vai criar um jardim. Como se chamava esse jardim? Jardim do Éden. Muito bem. Deus criou um jardim muito lindo e deu uma tarefa para Adão e Eva. Que era? Não comer o fruto do pecado. Deus deu uma ordem para Adão e Eva não comerem, né? Mas eles tinham que cuidar muito bem desse jardim, dos animais, como tudo que Deus deixou na terra para nós cuidarmos também, né? Nós precisamos cuidar bem dos animais, cuidar bem de tudo aquilo que Ele deixou, porque tudo que Ele deixou para nós é um presente, não é mesmo? Então nós precisamos cuidar muito bem. Estavam ali Adão e Eva lá no paraíso, cuidando de tudo. E Deus então deu uma ordem para eles. Mas estava tudo muito lindo. Não conheciam o pecado. Não conheciam nada de ruim. A Bíblia diz que o nosso Deus toda tarde ia lá conversar pessoalmente com eles. Olha só que privilégio Adão e Eva tinham. Eles iam conversar, eles conversavam toda tarde com o nosso Deus. Que privilégio, não é mesmo? Mas Deus deu uma ordem para eles. Deus disse para eles que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de qualquer outra árvore, menos daquela árvore. E vocês acham que Adão e Eva obedeceram? Eles não obedeceram ao Senhor. Olha lá, ó. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso. Olha só que lindo tudo que Deus fez. Os animais, os rios, as flores, as frutinhas. Eu fico imaginando só, imagina aquela água clarinha, um rio correndo ali, ó, que devia dar para ver os peixinhos. Tudo tão lindo, tudo tão perfeito, tudo tão lindo criado pelo nosso Deus. Mas Deus deu uma ordem para Adão. Adão, o homem, o cabeça, né? Deus deu uma ordem para ele. Que eles não poderiam comer. E, consequentemente, Eva também deveria obedecer. Mas a Bíblia diz para nós que existia um animal muito astuto. Que era a serpente. E um belo dia, então, a serpente apareceu para Eva e começou a falar com a Eva. O quê? Quem lembra? Era proibido, não fazia doença a eles. Que eles poderiam comer o fruto, né?
que se eles comessem o fruto, eles iam parecer com quem? Com Deus. Com Deus. Quanta audácia da Eva, não é mesmo? Quanta audácia. A serpente falou que ela podia comer, que ela ia ser poderosa igual Deus. Então ela podia comer o fruto. Muito bem. A serpente falou com ela que ela deveria comer, que ela seria igual ao nosso Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano. Nós não podemos se igualar ao nosso Deus, não é mesmo? Nós somos apenas criaturas do nosso Deus. E olha só, a serpente então enganou Eva. Eva foi lá e comeu. Olha lá, tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha a árvore da vida. A Bíblia diz que eles poderiam comer de tudo, menos aquela árvore, menos aquele fruto. E Eva então desobedeceu ao nosso Deus. Eva comeu. E a Eva fez o quê? Ofereceu a Adão. Ainda chegou e ofereceu para Adão. Meu Deus. E Adão bobão fez o quê? Comeu. Comeu. Pensa só. Comeu. E com isso, o que aconteceu com Adão e Eva? Desobedeceram a Deus. Desobedeceram e aí veio consequência. Qual foi a consequência? No jardim do Éden. O pecado entrou no mundo. E consequentemente, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Pensa só, o nosso Deus criou tudo, todas as coisas, tudo perfeito, os animais, as frutinhas, eles tinham apenas que cuidar de tudo, tudo muito calmo, os animais mansinhos, e de repente acabou tudo. Porque Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Eva comeu e aí a Bíblia diz para nós que o nosso Deus vai lá e vai perguntar para eles: Adão, o que aconteceu? Você comeu do fruto? E Adão faz o quê? Quem lembra? O que Adão responde para Deus? Falou que era culpa da Eva. Pois é, falou: Eu, Senhor, foi ela. Foi a Eva, foi essa mulher aí que o Senhor me deu, que me ofereceu. Aí a Bíblia conta para nós que o Senhor vira para Eva e fala: Eva, você comeu do fruto, Eva? Aí a Eva falou o quê? Que a serpente enganou ela e deu o fruto. Que a serpente tinha enganado ela. Quanta desculpa para Deus. Um jogando a culpa para o outro. Como se não conhecessem a ordem que Deus tinha dado a eles. A Bíblia diz então que Adão e Eva vão se esconder de Deus. Eles vão se esconder e eles vão se esconder atrás de uma figueira. Vocês acham que a gente pode se esconder de Deus? Não! Vocês acham que Deus não vê tudo e todas as coisas? O nosso Deus sabe de tudo. O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é onisciente. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. E olha só o que aconteceu. A desobediência. O pecado entrou no mundo. Com isso eles foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do jardim. E a Bíblia diz então que o Senhor colocou anjos no jardim. Para que eles não pudessem mais voltar. Colocou anjos perto lá da árvore para que Adão não comesse e vivesse eternamente. Adão e Eva, então, eles morreram espiritualmente. O pecado fez com que eles se afastassem do nosso Deus. Pensa só, Adão e Eva podiam falar com o nosso Deus todo dia. E eles perderam esse privilégio. Foram expulsos. E a Bíblia diz então para nós que o Senhor expulsou eles, né, do jardim. Olha lá, ó. Olha só o que aconteceu. Adão e Eva, eles tinham uma aliança com Deus. Isso daqui representa uma aliança. E Adão e Eva, ó, quebraram a aliança com o nosso Deus. Quebraram. Nós temos uma aliança. Vocês sabiam que o nosso Deus, ele tem fidelidade com quem tem fidelidade com Ele? Quando nós obedecemos, quando nós decidimos ser fiéis ao Senhor, o Senhor, ele coloca uma aliança no nosso dedo. Quem lembra da história do filho pródigo? Quando o filho pródigo retorna, uma das coisas que o Senhor faz, que o pai faz, é colocar